Olá, sou Vivian Carla e começa agora mais um Papo de Imprensa. Papo de Imprensa hoje que promete muitas informações. Vou trazer para vocês um conteúdo muito importante e um artista, né? Porque eu acho muito bacana a gente trazer sempre para vocês na sexta-feira, trazer para vocês nesse momento valores da terra, valores sobre arte, valores sobre cultura, valores sobre coisas importantes para a nossa sociedade. Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, seja muito bem-vindo ao Papo de Imprensa, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, esse espaço é todo seu, sinta-se em casa, né? Se apresente aí, conte um pouquinho sobre a sua história, o que fez você chegar até aqui. Olha Obrigado. só. Acho que os tombos, né? Acho que os tombos, o tom muito faz bom. a gente chegar muito até bom. onde a gente está. Muito bom. Obrigado. Bom, então, sou o Thiago Mourão, sou artista, né, aqui em Mato Grosso, produtor cultural, sou formado em comunicação. Durante a minha caminhada eu sempre levei o teatro e a arte, né, em paralelo com as coisas que eu escolhi fazer na minha vida, né, de um outro lado profissional mesmo. E aí, de uns tempos para cá, eu consegui me dedicar mais e, né, hoje é a minha principal atividade, né, eu vivo disso, vivo das coisas que eu faço relacionadas ao meu trabalho artístico, às minhas produções e é isso. Acho que é uma trajetória que ela vai acontecendo, né? Como o percurso de um rio ali, que vai encontrando os caminhos, às vezes tem que mudar para um lado, para o outro, mas a coisa vai fluindo e quando você vê, você já está dentro de um contexto ali de rotina, de cotidiano, de sonho, de planos que favorece toda a caminhada e você continua seguindo. Falando em caminhada, eu gosto sempre de, para a gente entender onde nós estamos hoje, é legal a gente voltar um pouquinho à nossa história. Sempre eu gosto, né, de conhecer um pouco e trazer isso para quem nos acompanha também. Isso começou assim, pequenininho, na infância, como que funcionava dentro de casa, na escola? Foi acidental. Eu comecei com 14 anos a me envolver com teatro mesmo, porque eu fui acompanhar um ensaio de uns amigos e aí faltou um e pediram para eu fazer uma cena ali no ensaio, né, da pessoa que tinha faltado. Típico, normal, né? Você fala, você pode fazer esse personagem, pode ler o texto aqui e tal. E eu tinha que contracenar com uma namoradinha que eu estava brigado na época. E era uma cena de discussão. Então eu botei a emoção assim pra cena, né? E aí todo mundo, nossa, você leva jeito, né? Caramba e tal. Sabe? E aí rolou essa brincadeira aí. Aí eu peguei esse papel, inclusive, porque o outro ator não foi mais. E aí eu entrei pra esse grupo e comecei a me desenvolver, comecei a me interessar mais, sabe? Por roteiro, por esse processo de produção, porque o teatro, quem se envolve com a companhia teatral, que existem duas formações, né, pro ator. A primeira é essa formação de faculdade de teatro, que você vai estudar, né, e tal, e vai fazer uma coisa dentro de uma plataforma de ensino. E existe a formação de companhia de teatro, velho, que é praticamente uma formação de vida, né, que você aprende todos os perrengues, você, sabe, mergulha, imerge mesmo dentro desse processo, né, de produção, de roteiro, de entender que é uma estrutura que tem um processo muito mais forte por trás né, na preparação do que o brilho do palco. Sabe? O brilho do palco é a última coisa que um ator deve se interessar, sabe? Ela é a consequência, né? É um momento. Você está ali no palco, é a sua vez de falar e de brilhar, mas esse não pode ser o objetivo de quem quer ser artista, você entendeu? Porque é uma engrenagem, né? Todo mundo se ajudando, então você tem que entender que existe um processo por trás ali. Quando você se apaixona por esse processo, entende que você tem que viver ele, que você tem que sacrificar finais de semana com a família, com os amigos, com namorada, sabe? Você tem que sacrificar isso, porque é o espaço que sobra, né, para você se dedicar. Durante muito tempo, eu fiz isso, assim, na minha vida, sabe? E aí, você perde tantas coisas, né? Perde, entre aspas, né? Tantos rolês, tantos encontros, porque você tem que ensaiar, você tem que estar junto com a galera do teatro e tal. Você é sempre enxergado como um ser meio estranho, meio
meio fora do universo, entendeu? Meio fora da realidade. Isso durante um tempo também dá uma incomodada na gente, né? Porque a gente fica, putz, não consigo me integrar, não consigo me encontrar e tal. Mas aí quando você vai percebendo, né, você entende que realmente você sai de uma caixinha, você sai, né, de um modelo, de um padrão e vive algo que é muito mais lindo, assim, sabe? Mais livre, né? Você trouxe nas suas duas falas, tem uma coisa que eu acho bem legal, que a gente pode fazer uma conexão, quando você trouxe assim, que você foi caminhando o caminho, né? As coisas foram acontecendo e você foi vivendo aquilo que fazia sentido para você, onde você se encaixou melhor, onde você se sentia mais à vontade. E você também trouxe, né, que na sua juventude aconteceu um acaso, que a gente chama de acaso e que acaso não existe, mas vamos lá, gente, esse nome que nós encontramos, né, não temos uma nomenclatura melhor, encontramos ali o acaso de uma situação que um artista, né, um ator não estava ali, você foi representar. E ainda usando a emoção da situação no momento, né? E aí aquilo não foi também por acaso, com certeza. Mas aí vamos trazer essa coisa, assim, que eu acho bem interessante, da gente pensar assim, a gente caminha o caminho, aquilo que vai acontecendo, as oportunidades que te apareceram, você foi abraçando, você foi tentando entender diante de um acaso que aconteceu, né? E aí começamos a pensar sobre propósito, que eu acho que é uma coisa bem interessante, né? Aquilo pelo qual nós viemos fazer, né? Você veio trazer arte, você veio trazer entretenimento, você veio trazer de uma forma acho muito especial, que você já trouxe aqui para mim nesse primeiro momento, o amor que você tem por aquilo que você faz, que eu acho isso muito bacana. E aí, falando sobre isso, sobre ser apaixonado pelo que faz, o que vem aí na tua cabeça, no teu coração? Olha, você falou uma palavra interessante, o propósito, né? Às vezes é tão difícil nessa trajetória a gente definir qual que é o nosso propósito, né, diante disso tudo e tal. E às vezes o propósito também, ele pode se modificar, se complementar, sabe? Nesse momento, o propósito do meu trabalho é difundir a minha cultura, né, através do linguajar, do humor e da arte. Isso está bem nítido, assim, sabe? É o propósito que eu tenho com esse trabalho do Pantanal, do Xodito, né? E desses personagens que têm essa nuance regional. Sim. Mas existem outras coisas que fazem a gente continuar sonhando, né? Como, sei lá, se envolver com algum projeto de cinema, circular com o show, criar... Eu acho que o grande propósito disso tudo, o que faz o coração da gente vibrar nisso é você produzir algo que faça sentido para as pessoas, sabe? Produzir algo que seja genuíno seu, que está, né, dentro de você, que seja verdadeiro, que você acredite e conseguir comunicar isso e fazer as pessoas se sentirem tocadas através disso. Eu acho que é um grande valor de existência, né, de vida. E poder conseguir sobreviver disso também, que eu acho que é o principal. Isso é importante, né? Isso é importante, isso né? é o caminho, né? Porque o artista mesmo, pelo menos eu vejo dessa forma, assim, artista de alma, ele não quer grandes fortunas, ele quer poder fazer a arte dele e sobreviver disso, entendeu? Ele não quer passar perrengue, ele não quer passar fome, mas eu acho que ele não tem uma grande ambição. Às vezes a coisa acontece, o cara, né, explode, pô, consegue transformar a vida da família, de todo mundo, isso é muito legal. Mas o objetivo do coração dele sabe, trazer o que ele tem dentro dele e conseguir fazer isso durante a vida inteira dele, entendeu? Eu acredito muito, sabe, Thiago, assim, na tua área, na área de ser um artista, mas na área da gente ser de ser humano, né? Eu acho muito importante, eu acho que isso remete muito que quando nós estamos em busca de algo que realmente faça sentido pra gente, o que a gente busca realmente não é o brilho do palco, né? A remuneração, de fato, não é isso, é decorrente, isso acontece. E é bom, é importante, até porque a gente consegue investir, a gente consegue buscar recursos até para ajudar outras pessoas. E tem muitos projetos, eu acredito que a gente ainda vai falar no próximo momento, que depende de muitos recursos. Quase tudo que você vai fazer depende de muitos recursos. Mas eu acho que o mais importante, né, que a gente consegue finalizar nessa primeira fala é isso, né? Esse amor pelo que faz, né? Essa entrega
né, essa busca, né, inconstante, mas para entregar sim, entregar o melhor para quem nos acompanha, entregar o melhor para quem te acompanha, eu tenho certeza que tem muita gente que te acompanha, e eu acho que isso você trouxe nessa sua fala, nesse primeiro momento, assim, uma forma muito legal e muito linda da gente entender quem que é o artista e o que ele faz. Vamos falar sobre as dificuldades. Eu acho que é uma coisa interessante para a gente falar. Até porque quem vê as luzes do palco, você trouxe muito lindamente na tua fala, vê o brilho, né? Às vezes as pessoas falam, eu quero ser porque tem a passarela, porque tem o palco, porque tem a televisão, né? E a gente não sabe que as coisas não funcionam muito bem, né? Então vamos falar assim sobre, de repente, os pontos mais importantes, que eu sei que deve ter muitas coisas que você já viveu e talvez algumas coisas que você não viveu, mas alguns colegas, né, de profissão viveram ou vivem, né? Então trazer os pontos mais importantes, assim, que você acha que é bacana ressaltar. Olha, dentro desse universo, né, a gente tem vários perrengues aí nessa caminhada. Acho que todos eles são superados pelo amor, pelo sacrifício que você faz, né? Pela arte, pelo projeto. Mas você tem perrengue de falta de estrutura para ensaiar, sabe? Para se desenvolver enquanto artista. Você não tem um centro cultural aqui, por exemplo, forte, sabe? Você não tem oficinas constantes de teatro, ou talvez até de cinema e de, né, outras áreas. Você tem coisas assim pontuais, sabe? Mas você não tem esse fomento. E aí, durante essa caminhada, demora para as pessoas começarem a acreditar em você. Sabe? É interessante, assim, entender que o acreditar é acreditar, velho. Não é você falar assim, que bom, que legal que você faz, é isso aí, continua. Não é isso, não é incentivar. É acreditar que você pode chegar em algum lugar, sabe? Demora. Demora para virar essa chave dentro da sua família, dentro do seu círculo de amizades. Que aí, do nada, as pessoas que eram seus amigos lá atrás viam um potencial em você, né? Mas naquela época eles não iam te assistir, por exemplo, entendeu? Não faziam esforço para... Né? Tem gente que acredita, né? Tem gente que acredita mesmo. Mas acho que essa é a principal coisa que demora, assim, sabe, até você romper isso, né? São anos de insistência. E aí é isso, o perrengue de falta de grana, de empresas acreditarem mesmo em patrocínio, porque a gente não tem uma estrutura aqui de incentivo público constante para todo mundo. Não tem como você atingir. Então, qual foi o caminho que eu encontrei, por exemplo? Pouquíssimas vezes na minha vida eu usei verba pública para os meus projetos. Eu sempre fui tentar na iniciativa privada, sempre fui tentar fazer coisas que me conectavam mais com o público, porque eu acho que o público é o principal cliente, assim, né, do artista. É o que sustenta, é o que mantém, é o que paga, né, através do ingresso. Então, eu procurava sempre fazer coisas criar estratégias que favorecessem as empresas que quisessem entrar como apoiadores, né. Eu tentar fazer essa galera acreditar, porque aí você consegue sustentar, né, você consegue ir profissionalizando a coisa. Mas esse é um tipo de perrengue muito comum na trajetória artística, sabe? Até você encontrar isso. E tem artistas que têm um trabalho que não acabam não sendo tão popular, mas que são muito importantes também. E aí, como que esses caras conseguem sobreviver? Como esses caras conseguem trazer essa relevância, assim, sabe? Chegar onde eles querem sem grana. Porque você precisa de grana, velho. Você precisa de grana para pagar um teatro, que não é barato. Você precisa de grana para divulgar, você precisa de grana para imprimir seu material de divulgação, né? Para imprimir o ingresso, você precisa de gente para trabalhar para você, entendeu? E não tá barato fazer isso, sabe? Quanto você vai pedir para alguém ficar na bilheteria para vender seu ingresso? Porque você não vai poder fazer isso, você vai estar lá concentrado para apresentar, né? Então, tem que ser uma pessoa que sabe mexer com dinheiro, por exemplo. Tem que ser uma pessoa inteligente, tem que ser uma pessoa que não é desenrolada, que sabe atender e tal. Então, ela já tem uma série de qualidades e atributos que muito dificilmente você vai dar qualquer valor para uma pessoa dessa, sabe? Ela vai pelo amor ali, sabe? Mas chega uma hora assim, eu tô falando desse processo de você conseguir profissionalizar seu trabalho artístico, que eu acho que é o importante, né? Durante essa trajetória, muita gente te acompanha pelo amor, e vai indo, e todo mundo vai, e faz de graça, se for o caso e tal. Mas e aí, esse salto, né? Esse salto de você... Não, galera, peraí, precisamos profissionalizar isso aqui. Você vai trabalhar para mim, você é meu amigo, você me ama, você ama meu trabalho, mas você precisa ganhar por isso. Você tem valor. Então, vou pagar tanto para você.
sabe? Como que o artista consegue dar esse passo? É difícil. Muita gente desiste, né, Thiago? Tem muitos bons artistas parados por aí, tem muitos bons artistas com aquela coisa assim, isso daí é só coisa da adolescência, né? Daí já passou, agora a gente tem que trabalhar, tem que ir para a vida séria. Como se, acho muito triste, né? Na época eu tenho uma experiência com arte em relação à música, né? Os amigos músicos que eu tenho, e aí o pessoal chegava neles e falava assim, mas você trabalha com o quê? Isso é uma pergunta que a gente hoje brinca, eles mesmos zoam entre eles, mas dói, né? Porque o seu trabalho, então aquilo que você faz, aquilo que você entrega não é um trabalho. Acho que muita gente ainda tem esse preconceito, né? Esse julgamento dentro, e o mais dolorido é que muitas vezes vem das pessoas mais próximas. Sim, e as pessoas fazem isso com um disfarce de que estão preocupadas, né, com você e tal, de que você precisa se sustentar, encontrar um caminho, né, não passar perrengue e tal. E de fato eu acho que existe essa preocupação legítima, porque a gente, né, principalmente as pessoas mais antigas, sabem o quanto é difícil, né? Mas não tem como explicar, não tem como explicar quem sente o amor pelo que faz, né, nessa parte da arte e se sacrifica e recomeça quantas vezes for preciso. Não tem como explicar isso. Você sabe que você vai passar perrengue, você sabe que você vai se ferrar, você sabe que, cara, o artista, a empresa dele é o corpo dele. Se eu ficar doente, eu não consigo trabalhar. Acabou, eu fecho a minha empresa, sabe? Então é isso, hoje você está bem, hoje você está no sucesso, amanhã você não sabe. O que você vai fazer para se reinventar durante toda a sua vida, toda a sua trajetória? Eu estou fazendo isso profissionalmente tem 15, 16 anos, né? Profissionalmente. Porque aí nesse período de adolescência, né, eu fui amador, fui aprendendo, fui me experimentando, mas eu estava dentro de uma estrutura escolar. Profissionalmente você começou com quantos anos, profissionalmente? Com 20, quando eu entrei na faculdade. Sim. Né? Que eu comecei a dar essa caminhada profissional, que eu conheci o Edu Butaca, né, que era meu colega de faculdade também, e a gente se encontrou no teatro ali, fortalecemos um grupo teatral e começamos a produzir espetáculos, né, com essa coisa mais aberta ao público, tentar vender ingresso, A gente aliou esse conhecimento da comunicação com a arte para a gente poder empreender artisticamente melhor. Porque é isso também, o artista ele precisa adquirir outros conhecimentos. Não tem mais essa figura do artista que é só artista, ele precisa saber fazer outras coisas. Precisa ser um nexialista, né? Encontrar nexo nas atividades para fortalecer a conexão entre elas e fazer a coisa caminhar. Um bom vendedor também, né? Porque vendedor. Eu trabalhei como garçom, trabalhei como vendedor. Sim. Trabalhei uma porrada de coisa já na vida, sabe? Essa flexibilidade é muito importante, né? E eu acho ela bem interessante. Eu sempre gosto de falar sobre o exemplo do artista de circo, né? Porque ele tá na bilheteria, né? E aí como eles viajam juntos, né? Então eles fazem um pouco de tudo, né? Sim. Só que é cansativo, né? Imagina você estar ali se preparando para uma peça e ter que se preocupar com o que está acontecendo na bilheteria, ou se preocupar com, sei lá, com algum problema da iluminação, né? E você está preocupado em entregar o teu melhor ali no palco, né? Para as pessoas que estão ali, que resolveram estar naquele momento te prestigiando. Então, realmente, passa aquele turbilhão de emoções e influencia totalmente ali na tua apresentação, Sim, né? não, e essa é aquela vivência que eu estava falando de quem é de companhia de teatro, sabe? Sim. Que é uma outra faculdade. Mas que é importantíssimo, que eu acho que assim, o artista se faz ali, velho, nesse perrengue, nessa coisa, sabe? Conheci o Edu sobre essa coisa profissional, né? E que a gente começou a tentar entender de que forma a gente poderia ser remunerado, sabe? Quais as melhores formas de a gente ser remunerado? Fazendo um show, vendendo ingresso, tentando fazer teatro empresa, tentando ir para uma coisa mais comercial, tentando, sabe, vincular e tal. E aí, dentro disso, você encontra alguns conflitos também, porque às vezes o artista ele acaba, por exemplo, migrando para teatro empresa, que é uma parada mais comercial, mais fria, né, mas que vai gerar a sobrevivência dele. E ele se afasta da essência da arte mesmo, sabe? Que é a pesquisa, que é essa coisa. Então, é uma coisa que você tem que tomar um cuidado também para você não fugir muito, porque teatro empresa é massa, tem que fazer, é legal, né? Você fazer um evento, você ganhar por isso, mas é aquela coisa, é um teatro empresa, uma linguagem ali para os funcionários, para né, o público daquele momento, mas não necessariamente tem a ver com o que você quer expressar mesmo, né? E aí,
é isso que você não pode deixar nunca se esvair, assim, né, do É um processo. equilíbrio, né? Assim, de pensar que a gente precisa sobreviver, precisa se manter, né? Acho que talvez se não precisasse, nem íamos nos preocupar tanto com isso, né? E, ao mesmo tempo, dedicar tempo e dedicar energia e dedicar, enfim, tudo aquilo que a gente pode colocar naquilo que a gente busca resolver e busca fazer, né? E fazer com muito amor, isso que é o mais bacana. Tiago, nós falamos sobre perrengues, nós falamos sobre como tudo começou. E eu acho agora importante a gente contar para as pessoas, né? E uma coisa que eu acho fantástica que você vai contar para mim, contar para todo mundo que nos acompanha, como que funciona isso aqui na nossa cidade? Porque quando a gente pensa em artista, quando a gente pensa em cinema, teatro, geralmente a gente tem referências lá fora, né? A gente busca o que está acontecendo fora do país, ou o que a gente está acontecendo nas grandes capitais, mas valorizamos muito pouco o que é nosso, né? Então, hoje, num cenário regional, você puder contar um pouquinho pra gente do que tem, do que acontece, né? Até porque eu acho que a gente precisa valorizar o que é nosso, sabe aquela coisa, compre do pequeno, que o pessoal trabalhou tanto na pandemia, né? Sim. Compra no teu bairro, compra da tua colega empreendedora, valoriza um produto regional. Por que nós, né? Por que a gente está fazendo até agora, que a gente ainda não consome tanto os nossos artistas, a gente não prestigia, a gente não vai... O que falta? Falta informação, falta a estrutura, né? Vamos dar um chacoalhão nesse povo que acompanha a gente aí. Né, velho? Pois é, gente. Por favor, gente. Não, eu acho que hoje democratizou demais, né? O acesso a tantas coisas que a gente consome. E é muito difícil para as pessoas, desse boom de informação, de choque de informação, elas se ausentarem, né, desse lugar que elas estão inseridas e analisar a coisa com mais frieza, com mais inteligência, né? Você pega um trabalho de um cara que você tem acesso, né, pela internet e compara ele com um artista menor, você compara e já ferrou o artista menor ali, sabe? Que não teve o mesmo recurso, que não teve o mesmo dinheiro, o mesmo investimento, não teve o mesmo preparo e tal. Então existe essa hipervalorização, e isso é natural em qualquer lugar, essa hipervalorização do que está no topo, né? Existe isso. Acho que as pessoas têm só que parar de querer comparar, sabe? Bem colocado. Entender que é um processo, velho. Para de comparar, vai lá ver. Falta esse hábito, né? Essa formação de plateia. Eu acho que isso se dá por várias coisas. Uma é o estímulo, né, do poder público diante disso. Outra a galera se policiar mesmo e ir fazer, sabe, essa cadeia. Outra é os artistas se fortalecerem, se unirem para fazer isso acontecer. Por exemplo, meu trabalho eu faço tem tanto tempo, show dito já, né? Mas recentemente que eu consegui furar um pouco essa bolha da aceitação, sabe? De conseguir criar coisas que as pessoas, sabe, restaurassem o orgulho que elas têm daqui. Isso foi um processo difícil, né? Porque a gente viveu muito esse abandono da cultura, né? Da nossa cultura. Essa vergonha do falar cuiabano, do falar pantaneiro, sabe? A gente viveu um pouco isso com a migração, né? Com essa impressão da cultura de fora sobre a nossa. E aí a criançada na escola era zoada porque falava cuiabano. Muita gente viveu isso. E muita gente recalcou isso. E aí de uns tempos para cá, né, quando você consegue promover essa identificação com as pessoas, sem depreciar o linguajar, mas fazendo a pessoa entender que isso é legal, que isso é carismático, que isso é inteligente, sabe? E aí você começa a reacender essa chama, e aí você começa a ver outras pessoas fazendo a mesma coisa, você começa a ver um movimento sendo criado, né? Uma pedra que você joga num lago que está parado, ele começa a formar aquelas ondas, né? Que vão atingindo outros lugares. E aí eu acho que é um pouco isso, pelo menos o trabalho que eu tento, sabe? E a gente tem isso na música, em alguns aspectos, a gente tem isso no cinema também acontecendo, né? E aí a coisa começa a virar uma reação em cadeia e você atinge de fato outras pessoas que vão se inspirando e dali a pouco elas vão conseguindo fazer esse caminho acontecer, né? Continuar acontecendo também. Tem um pensamento de que
Às vezes a gente sonha em mudar uma realidade, né? E viver essa mudança. Mas a maioria das vezes não é possível que a gente viva essa mudança. Porque a coisa demora para acontecer. E a gente não pode ficar preso no nosso ego de que o que a gente está fazendo, a gente tem que usufruir disso, sabe? A gente tem que pensar que tem que ser para quem está vindo, entendeu? Que a gente é parte de uma jornada. E essa aqui é a nossa jornada, velho. A bandeira está comigo agora disso aqui. Vou fazer o melhor que eu puder, por quanto tempo eu puder, enquanto isso me fizer feliz também, porque eu tenho que ter uma responsabilidade comigo. Se daqui a um tempinho eu falar assim, cara, acho que já deu, não quero mais fazer Xodito, gente, não quero mais fazer isso, acho que eu vou atrás de outros sonhos agora. Acho que eu consegui contribuir até aqui e é isso, entendeu? Pronto, massa, velho, sabe? Acho que eu tenho que ter esse desprendimento. E entender que isso estimulou uma porrada de gente que quem vier pra frente vai pegar a partir disso, sabe? Conseguir fazer a coisa acontecer. Então, quem sabe daqui 2, 3 gerações a gente tenha esse pensamento um pouco mais difundido, né? De valorizar a nossa cultura, todas essas referências que a gente está criando nesse momento. Mas é isso, eu tenho que abrir mão dessa coisa de que eu vou conseguir transformar o pensamento das pessoas e todo mundo vai assistir teatro regional, vai fazer isso acontecer. Tem muitos artistas do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste que hoje já conseguem, e não estou falando só de artista, mas estou falando de outros nichos também, que conseguem, através da internet, da globalização, entregar o teu conteúdo e continuam na sua cidade. Né? Antigamente a gente falava assim, tem que mudar para a tua cidade. Né? E hoje a gente consegue já, né, trazer. Então, por que não otimizar, usar desse artifício da internet, das redes sociais, para poder divulgar, né, os nossos artistas da terra, valorizar aquilo que é nosso. Então, eu acho que essa fala, né, da gente usar a globalização a favor, acho que é muito importante você trazer a tua opinião sobre isso e até para dar uma alertada em quem está nos acompanhando aqui. Eu acho que é bem importante. A internet, ela democratizou demais, né, todas essas possibilidades. Eu acho que o legal, assim, para quem quer produzir um trabalho, assim, para a internet, é entender que a internet é um lugar de rede social, né? Sei lá, vamos falar das ferramentas aí de comunicação, Instagram e tal, Facebook. É uma rede social, você tem que pensar em se relacionar com as pessoas. Não fica focado em querer produzir sempre um baita trabalho artístico para você divulgar ali, que ele não é necessariamente o lugar para isso, sabe? Seu trabalho, ele vai ter que atingir as pessoas de outras maneiras e trazer as pessoas para um offline, né, que é o seu show, o teatro, né, fazer as pessoas saírem de casa para ir te assistir e tal. Isso você consegue se relacionando com elas, sim, não só divulgando. Mas, de fato, assim, a audiência hoje é o maior patrimônio que uma pessoa tem, sabe, que uma empresa tem, a audiência. E aí, quando você consegue... A sua autoridade também, né? Você traz uma autoridade ali na sua rede social, né? Daquilo que você está entregando. Exato. E que você consegue trazer melhorar essa audiência e fazer as pessoas te acompanharem, se interessarem pelo que você está fazendo e comunicando, sim, aí a coisa começa a fluir de outro jeito, porque aí você começa a ser procurado pelas empresas, você começa a ter uma possibilidade de rentabilizar esse projeto. E por isso é importante que as pessoas divulguem você também, sabe? As pessoas que gostam de você, do seu trabalho. Clica lá, velho, no negócio, entendeu? Ajuda, não custa nada, sabe? Tipo, né? Acompanha, faz um esforço, né? Mas é isso, velho, é um momento muito doido, muito líquido, né? Que a gente vive. Então, ao mesmo tempo que é muito fácil, mas também é muita informação. É muita informação, não tem nem como você cobrar, assim, sabe? É só um atento, assim, acho que todos nós precisamos ter um pouquinho de cuidado, né, e cuidar daquilo que é nosso. Tiago, agora, assim, queria que você trouxesse pra gente, assim, o que está acontecendo no momento, na vida profissional, né, e o que vai rolar ainda, trazer um pouquinho de tudo que tá, até pra gente poder acompanhar você e poder valorizar, coisa, né? Não, mas é tanta coisa que vai acontecendo. A gente tem, assim, uma coisa que aconteceu no final do ano passado, que mudou completamente o rumo, assim, da minha produção de conteúdo, que foi o futebol, né? Foram as narrações que eu comecei a fazer. E eu estou prestes a voltar com isso com mais intensidade, né? Porque, enfim, o Cuiabá já está aí, já vai começar o Campeonato Brasileiro, já vai começar a Sul-Americana, acho que tem umas coisas assim.
Então, isso é uma coisa que eu tenho como pauta esse ano para continuar fazendo e tentar aprimorar isso, fazer de uma forma, criar alguma coisa nova dentro desse contexto, né? Tem os shows que vão retornar agora também, então dia 3 de abril, 3 de abril eu estreio no Cine Teatro com um espetáculo História de Pescador, né, que é o espetáculo do Já Xodito. vamos colocar na agenda, né? Por favor. Na agenda, 3 de abril. Em maio eu faço um espetáculo com o Edu, chamado Segredos do Liquidificador. Em junho eu faço outro espetáculo com o Edu, chamado Louco de Amor. Em julho eu faço um outro show, também no Cine Teatro. Até agora é o que está marcado, mas eu vou tentar circular um pouco pelo estado com esse espetáculo, né? A gente tem esses projetos agora do cinema também que eu me envolvi, né? Tô num seriado da Samantha Coldebelli. Ela está fazendo um seriado chamado Entre Longes, está sendo rodado aqui, são 10 episódios e a gente acabou de fazer o primeiro bloco de gravação, uma história incrível, vai ficar primoroso, assim, estou muito feliz de estar no elenco. E aí a gente tem mais dois blocos de gravação, né? Que vai ser no final de março e depois no final de abril e início de maio. Então, e aí tem muita coisa ali acontecendo ao mesmo tempo. Aí fora isso tem as minhas produções ali de conteúdo no Instagram, que a gente tem que continuar mantendo. Isso daí ocupa tanto tempo da gente, só quem faz que demais, sabe, né? Ocupa demais. E é isso, assim, a coisa tá meio que desenhada dessa forma, sabe? Eu acho que segundo semestre, enfim, não sei como vai ser ainda, a gente tem aí campanha eleitoral, Copa do Mundo, tem muita coisa para... Graças a Deus, acontecendo, né? Retomando, né? Esse nosso novo normal, né? E eu sou formado em comunicação, né? Então, em campanha eleitoral, geralmente eu trabalho também. Eu paro o que eu estou fazendo e integro um time de comunicação ali que geralmente faz uma campanha ou outra. Então, é um ano que sempre, para mim, é um ano de trabalhar com isso, assim. É um ano de muito trabalho, de muitos desafios, né? Muito aprendizado também, né? Então, talvez, no segundo semestre, eu tenha que tirar uma pausa de toda essa produção artística para focar num trabalho que é específico também e que eu faço de 2 em 2 anos. E é interessante até trazer isso para quem nos acompanha, acredito da tua área, mas de todos os outros segmentos, que muitas vezes a gente precisa, às vezes, se ausentar de algumas coisas para a gente ser completo naquilo que a gente está fazendo. Ah, sem dúvida. Não, sem dúvida. Eu acho que o florescer habita no silêncio, sabe? Você precisa se ausentar e ter seu momento para você deixar fluir suas ideias e novas ideias e fazer as coisas renascerem, se ressignificarem e vir com algo novo. Acho que é isso. O artista ele precisa desse processo. Não tem como, não é a pastelaria, né? Não tem como você ficar o tempo inteiro criando algo e pensando em algo novo e que vai fazer sentido para as pessoas se você não se ausentar disso, não refletir, né? Tem uma frase dentro da administração que eu nunca esqueci, não entendia no começo, achava que era exagero, essa conta, e aí depois eu fui entendendo na prática que 70% do que a gente faz é planejamento e 30% é ação, né? Então, se a gente passar, e quando a gente pensa numa sessão, num tempo de planejamento, a gente está falando do tempo de produzir, a gente está falando do tempo de rever, da gente analisar os feedbacks, da gente analisar o que não está legal, que é justamente esse momento onde você para decidir o que vai fazer, se você está fazendo de uma forma correta, se isso está te dando retorno, se isso está te fazendo feliz. Sim. Eu acho que é bem importante. E a ação mesmo, que é o fazer, ele é rápido. Né? Você percebe que você vai lá, faz, aí você já fica doido para terminar logo, para você analisar no contexto. Então, a gente passa realmente mais tempo da vida, se você for parar para pensar, no planejamento. Sim. Planejamento esse do pré ou do pós, não importa, mas é um planejamento que você faz, né? Quando você vai fazer, até de uma atividade simples, de repente, como organizar a tua casa. Muitas vezes você se passa ali, eu vou fazer isso, fazer aquilo. E aí você deixa de uma forma prática para facilitar a tua vida no dia a dia, né? Então, você tem que, o agir é materializar aquilo que está ali, né, na sua cabeça, né? Mas é isso. Ainda mais num processo de criação, né? Onde você tem que criar. Quando você só está copia e cola, né? É uma coisa. Agora, quando você tem que criar algo, você tem que desenhar algo pensando no teu público, pensando na persona, pensando naquela pessoa que vai... O que essa pessoa quer ouvir? Porque nem sempre o que a gente fala é o que a pessoa quer ouvir. Às vezes a gente está falando pra gente. Mas e aí quando você tem que pensar quem está te acompanhando?
né? Igual uma dona de loja quando ela vai comprar roupa, né? Inicialmente as colegas, elas compram roupa pensando nelas, aí elas fazem a primeira compra muito frustrada, não vendem, e aí elas têm que começar a pensar no público. Então eu acho que deve ser, eu tentando entender, assim, encaixando as realidades, eu acredito que tenha que ser isso. Você tem que produzir alguma coisa, mas não necessariamente aquilo que só te agrade, mas sim também que agrade quem está nos acompanhando. É isso aí, a gente tem que pensar. Parte é isso, parte é o que a gente quer expressar, mas a gente tem que fazer esse acordo. Parte tem que ser o que as pessoas estão dispostas a ver também, né? Sim, com certeza. Encontrar esse equilíbrio é a chave. Com certeza. Tiago, eu queria que você trouxesse nesse momento final aqui uma mensagem, sei lá, uma mensagem falando sobre essa questão do que você faz com muito amor, com muito orgulho, e também trazer um pouco de incentivo, porque eu acho que tem muita gente que pode se inspirar em você, eu acredito que tem muita gente que se espelha em você, tem muita gente que admira o teu trabalho e que às vezes não é necessariamente artista, mas trabalha dentro da área, assim, sei lá, uma palavra, algo que você acha que seja importante deixar uma mensagem relevante para essas pessoas. Eu acho que assim, a gente vive um momento tão superficial da humanidade, né, que a gente tem medo de ser verdadeiro. Então, eu acho que seja o que você estiver fazendo, seja verdadeiro, sabe? Seja verdadeiro, esteja presente, entendeu? Pense na qualidade do que você está entregando, a qualidade do que você está vivendo, do que você está falando, do que você está comendo, do que você está pensando. Qual que é a qualidade disso, sabe? Faz disso um mantra seu, sabe? De pensar no que você pode extrair de melhor, de cada lugar que você está, cada coisa que você esteja vivendo. É isso. O imediatismo faz um mal danado pra gente, muitas vezes, né? Porque a gente quer tudo muito rápido, tudo muita pressa. E aí a gente se esquece de fazer isso que você está fazendo, viver o momento, viver o instante. Sim, essa coisa de você estar sempre em outro lugar, né? Eu também tenho uma dificuldade com isso, sabe? Eu tô sempre em outro lugar, minha cabeça está sempre, e de uns tempos para cá, eu tô me forçando demais a entender que o que eu tenho é o aqui e o agora, velho. É aqui, sabe? É esse o momento. Então, qual que é a qualidade disso? Qual que é a qualidade do que eu tô falando nesse momento que eu tô presente aqui? O que eu tô, né, estimulando nas pessoas? Então, acho que ser verdadeiro é isso. Viver o que você tem dentro de você e não se preocupar muito assim com essa superficialidade do mundo, né? Que a gente precisa viver de aparência, mostrar isso ou aquilo, sabe? É difícil, né? Porque a gente fica refém dessa vaidade, né? Constante. E acaba sendo incentivado a isso, né? Mas seja o que você for fazer, faça com verdade, faça com qualidade. Acredite, né? Acredite. Você viu ele falando? Acredite, não incentive, acredite. Eu acho que também é importante essa ressalva do Tiago, vou aproveitar essa fala tua para chamar a atenção das pessoas também, para acreditar nas pessoas de verdade, né? E acreditar no sentido de fazer aquilo que você puder fazer para ajudar, seja pode ser alguém da tua família, pode ser um colega de trabalho, pode ser um colega da faculdade, um vizinho, né? Um colega lá da tua igreja, talvez, do teu ciclo de amigos, né? Então, acredite. E acreditar sei lá, o que você pode fazer? Você pode comprar um convite, né? Você pode... Uma palavra, velho. Sei lá, sabe, compartilhar, indicar para algum amigo, né? Ouvir a pessoa falando, às vezes a pessoa só precisa ser ouvida, às vezes a pessoa só precisa... Olha, eu tô com uma ideia aqui, só me ouve. Né? Não sei se você já fez isso, porque eu acho que tem hora que eu faço isso, só me ouve. A gente faz muito isso aí. Só me ouve, não precisa dar nenhuma opinião, não, só me ouve, porque eu tô só reorganizando as ideias dentro de mim, né? Então é muito doido isso, porque isso é muito comum. Sim. Ainda mais a gente que tem muitas ideias na cabeça, né? Parece que dá umas embaralhadas na cabeça. Então eu acho que isso é importante. Então quando eu convido você a acreditar nas pessoas, é justamente isso. E uma coisa importante, que é uma lei máxima, se você gostaria que as pessoas acreditassem em você, por que você não dá o primeiro passo? Por que você não é o primeiro a acreditar? Claro. Por que você não é o primeiro a realmente, de fato, fazer algo que vai fazer a diferença na vida dessa acho que é pessoa? importante a gente se desprender dessas coisas de julgar sempre o que o outro está fazendo, sabe? Sempre a gente chega num lugar com uma barreirinha, assim, né? Tipo, vamos ver. E é isso, deixa isso dissolver, entendeu? Flui, entrega, né? Tenta analisar as coisas de uma forma mais empática, né? Mais positiva.
Tiago, tem uma notícia muito triste para te dar. Tá acabando o programa, olha só, que chato. Passa rápido, Passa né? muito rápido, eu sempre falo isso, mas assim, eu agradeço muito a tua presença, agradeço tudo que você trouxe pra gente, né? Eu sei que foi só um pouquinho de uma máxima de coisas que você poderia estar entregando, mas eu acredito que as pessoas que estão nos acompanhando aqui vão também acompanhar você nas suas redes sociais e conhecer um pouquinho do seu trabalho, um pouco mais do seu trabalho, né? E eu queria que esses minutos finais são seus aí para você agradecer. Oi, gente, obrigado então, ó. Fiquem atentos aí à agenda que vai ser informado, né, dos próximos shows e das coisas que a gente tem feito. Valeu aí por quem me acompanha, obrigado pelo carinho e é isso. Espero aí estar na próxima oportunidade falando um pouco mais e vão ao teatro. Isso aí, vamos ao teatro, vamos valorizar os nossos artistas. E finalizo então mais um Papo de Imprensa, né? Muito feliz por vocês me acompanharem, espero que vocês estejam gostando. Para você acompanhar um pouquinho mais na íntegra os nossos programas, acesse a nossa plataforma de streaming agroplus.tv e para mais notícias no nosso site, o www.papodeimprensa.com.br. Até a próxima!